Bom, mas essa teoricamente é a história oficial, né? Tem a lenda. É. Eu adoro lenda. A Carla adora as lendas. Eu sempre gosto das lendas porque elas têm um lado meio romântico da história, né? Porque a lenda é bem parecida com o que você falou. Na verdade, tem toda essa questão da guerra, só que vai para uma coisa mais paixão, romântica. Não é bonito, porque basicamente era o quê? Um terreno, né? Uma época de muita guerra. Literalmente, assim, o governo deixava que qualquer um fizesse o que quisesse. Então, você tinha a galera que era tipo... Vamos supor aqui no Brasil que a gente tem milícia, que você tem todos os poderes paralelos. Se a gente pensar em Itália, a máfia. Então, isso existia naquela época. Era bem confuso. Então, todo mundo que tinha que trabalhar, estava trabalhando, tentando fazer sua vida com aquela coisa de qualquer um podia chegar a qualquer momento na sua casa, no seu chazal e fazer o que quisesse. A verdade era essa, tinha liberdade para fazer o que quisesse. E tinha um fazendeiro que tinha um chazal enorme, e ele era muito conhecido porque ele pagava muito bem, e todas as famílias da região dependiam dele. E aí, bom, aquela galera meio máfia, não seria uma máfia chinesa, né, mas enfim, bandidos, sabiam que ele tinha muito dinheiro, que ele tinha uma condição boa, que ele empregava muita gente, então pensaram, cresceu o olho, foram lá e falaram, olha, a gente garante aí sua segurança, né, o poder paralelo, a gente garante a sua segurança, mas você vai ter que pagar pra gente, então acho que se você quiser que ninguém mais entre aqui, né, teus trabalhadores tenham as suas famílias, todo mundo tenha segurança, a gente fica aqui, mas eu sei que você tem chá, eu quero dinheiro, me pague. E aí o cara, basicamente, o proprietário civil, assim, falou, tá boa, assim, ferrou. Vou ter que dar, tô morto aqui, porque assim, ele sabia que ele ia vender o chá, mas também não era como se sobrasse milhões pra ele estar pagando, e aí tinha toda a pressão. E aí o tempo foi passando, eles foram produzindo o chá tinha um tempo para produção, o chá verde, né, não tinha um tempo para produzir, só que a galera começou a pressionar, a gente quer dinheiro, você tá pagando pras famílias, então a gente também quer. Ele foi enrolando, ele sabia que tinha o tempo do processo do chá, até ele vender, ele queria dar dinheiro só quando ele pegasse o dinheiro da venda do chá, enfim. O cara ele começou a se desesperar. Conclusão, os caras super, né, nem um pouco íntegros, nem um pouco honestos, o que eles fizeram? Roubaram o chá. Eles não roubaram o chá, eles tacaram fogo em toda a área onde se produzia o chá. E o chá era armazenado, eles não tacaram fogo na plantação, eles tacaram fogo onde toda a área que era produção do chá, né, como se fosse todo o armazém. E aí só que o chá ele ficava armazenado como se fosse uma cabana que era toda de pinho. Exato. Ela adoro essas conexões. E aí o que aconteceu? Eles, logicamente, todo mundo fugiu quando eles, né, atearam fogo. Quando eles vão embora, os bandidos falam, tacar fogo isso aqui, vou embora. Eles foram embora, fugiram. Quando todos os trabalhadores chegam com o proprietário, eles começam a pagar, mas veem que o chá está intacto. Parte do chá se queimou, já era, e grande parte estava salva. Só que, né, digamos assim, toda a cabana que estava ali parcialmente queimada ficou com aquele defumado. Exato. E aí a mesma coisa, eles falam, cara, perdemos o chá oxidou, agora estragou o chá completamente. Então o que eles fizeram? Eles começaram a parar para pensar, falando, a gente tem que dar um jeito nisso, a gente não pode perder todo o dinheiro, toda a nossa, né, o nosso recurso. Então ele sentou, analisou lá com os trabalhadores deles, falou, não, vamos levar, eu vou levar esse chá, e aí no caso foi ele levou esse chá para um porto, morrendo de medo que ele não ia conseguir vender, e quando ele chegou no porto, ele achou um comerciante que comprava dele, que era um comerciante o quê? Holandês. Olha como é que a história se liga, né? Tipo, fica pedaços da história. Mas isso que é legal. Então ele achou esse comerciante holandês e aí ele foi lá preparar, o cara falou assim, chá diferente, o que é isso, né? Tipo, você nunca me vendeu nada disso, que coisa esquisita, quero provar. Ele, o cara quer provar, ferrou. Aí ele foi lá tenso, né? Preparar o chá, porque nem ele sabia o que ia acontecer com aquilo. O cara provou. Maravilhoso. Amei, que chá é esse? Eu quero mais. E aí o holandês comprou praticamente tudo, ele desesperado, ficou felicíssimo. E aí o holandês vendeu para
todos os clientes europeus dele, ficou também felicíssimo. O cara volta, né, o proprietário volta feliz e contente, porque o holandês ainda pagou 3 vezes mais, que ele achou que era um chá caríssimo, super premium. Pagou 3 vezes mais. O fazendeiro voltou, ficou felicíssimo, pagou todo mundo em ouro, todos os funcionários dele, felicíssimo. E aí depois o holandês volta pra procurar ele e diz, olha, eu quero mais esse chá, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão me pedindo esse chá, Engraçado por que a favor. lenda tem toques de verdade da Sim, história, né? mas é legal, contada com toda essa história bonita. E aí, só que aí tem um final que é o seguinte, o cara parou pra pensar, como é que eu vou replicar isso aqui? Porque eu não posso botar fogo na minha cabana toda hora, né? Minha cabana onde fica armazenado o meu chá pra resolver. Mas aí, beleza, eles foram comemorar, eles estavam comemorando à noite, em volta numa fogueira. E aí ele tava pensando como é que ele ia fazer pra atender o holandês. E aí ele pegou um pouquinho de palha que tinha de pinheiro, né? De pinho. E jogou assim no fogo, né? Aquela coisa que você tá pensando assim na vida, sabe? Aquelas coisas assim, tipo, E aí ele viu o fogo se acendendo e a fumaça saindo. E, cara, é isso. A gente vai fazer Defumar. todo o processo e defumar com esse. É isso, foi isso que aconteceu. Ele defumou desse jeito. E assim criou-se o Lapsang Souchong na lenda chinesa, que eu adoro. Então tem toda uma coisa. Bom, e aí, obviamente, todo mundo viveu felizes para sempre. Todo mundo gostou e o mundo conheceu o Lapsang Souchong. E as milícias acabaram, e o cara ficou com dinheiro, e todas as famílias foram salvas, deu tudo certo.